Abre o teu coração para a palavra de Deus e abra também a sua Bíblia comigo no livro de Romanos, no capítulo 5. Romanos, no capítulo 5, quem achou diz amém. Glória a Deus. Pastor Brasileiro, seja bem-vindo à nossa casa, amém. Homem de palavra, falou que vinha, eu mesmo, glória a Deus, aleluia. Abriu aí, Romanos 5, eu quero ler com você só o versículo 11, amém? Abre o teu coração aí. Olha o que diz a palavra de Deus para nós nessa noite. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém, meu querido? Amém? Fecha a sua Bíblia, olha aqui para o seu pastor, depois você termina de ler esse texto lá na sua casa, mas não perca aquilo que o Senhor quer falar com você, amém? Meu irmão, tem um pessoalzinho aí, da cultura japonesa, né? Cadê a Sam, por ali, né? A Japa está hoje, cadê a Japa não veio hoje? A Japa está ali, glória a Deus, né? Meu irmão, a Adriana, alguma, que é a irmã das meninas lá de São Roque, ela postou algo no Face e eu vi aquilo e eu falei, gente, é muito interessante isso. É muito forte, é muito profundo aquilo que está escrito ali. E ela postou algo, meu irmão, da cultura japonesa, que se chama Kintsugi, amém? E o que significa essa palavrinha Kintsugi? É a arte de abraçar a imperfeição, amém, igreja? Olha que palavra interessante, a arte de abraçar a imperfeição. Igreja, eu tenho um copo aqui na minha mão, vamos dizer que eu derrubasse esse copo aqui agora e ele se quebrasse, ou se eu tivesse um vaso em minha mão e derrubasse esse vaso aqui e esse vaso ele se quebrasse nessa noite, o que nós faríamos? Algumas irmãs na sua, no ato de servir, talvez fosse ali no fundo, pegasse uma vassoura, pegasse uma pazinha, recolhesse tudo e jogasse isso no lixo, amém, igreja? Amém? Provavelmente seria isso que nós faríamos. Mas essa palavrinha da cultura japonesa é uma arte japonesa, igreja, que visa restaurar ou consertar peças de cerâmicas que se quebraram, amém? Eu pedi para o Mateus para você entender, abrir ali algumas imagens para você ver, amém? Se puder apagar essa luz aqui, Fabinho, para a gente ver, cadê o Fabinho? Essa daqui, ó, para ficar melhor para ver, tudo que ela está contigo. Estamos se adaptando aí, amém? Abre a imagem, Mateus, para nós. Aqui. Está conseguindo ver ali, igreja? Amém? Aqui é um prato que foi quebrado. Você vê algumas marcas neles ali, algumas cicatrizes. Eles foram restaurados. Vai para a próxima imagem, Mateus. Ali também um vaso, naquela marca. Depois você procura, você vai ver essas fotos todas na internet. Ele quebrou e ele foi restaurado. Pula, Mateus. Vai passando essas imagens aí para nós. Ali eles foram todos vasos. Então é uma cultura japonesa que visa a recuperação de peças cerâmicas que se quebraram. De onde nasceu isso? O imperador japonês, ele quebrou uma peça, uma cerâmica muito estimada por ele. Então ele manda para algumas pessoas para que elas consertassem aquela peça, amém? E aquelas pessoas consertam aquela peça, mas quando aquela peça volta às mãos do imperador, ele acha aquela peça horrorosa, feia. Ele então pega aquela peça que não ficou boa e manda então para marceneiros japoneses, amém? Marceneiros japoneses que então desenvolvem esse trabalho de recuperar essas peças, essas cerâmicas que se quebraram, amém, meu querido? Amém? Assim nasceu essa cultura chamada Kintsugi. Mas o detalhe, no conserto dessas peças, eles visam algumas coisas, deixarem em evidência aonde ela se quebrou, amém? Ela é feita com uma resina e com ouro, igreja.
aceitar aquilo que se quebrou, aceitar as pessoas como ela é. Amém, Deus? Aceitar as pessoas como ela vem, como elas são. Então isso acabou se tornando ali uma filosofia na vida deles. Meu irmão, eu posso fazer 1000 cópias, 100 cópias, 2000, 10.000 no processo de produção desse copo, mas se eu pegar 1000 copos desses e jogar no chão, igreja, nenhum deles vai se quebrar igual. Amém? Então cada um deles nessa recuperação vai ter a sua singularidade. Amém, igreja? Amém? Você está entendendo isso? Assim como cada objeto recuperado nessa arte, nessa cola com esse ouro, cada um de nós estamos inseridos nisso. Cada um de nós, e a palavra hoje é reconciliação, e cada um de nós trazemos as nossas marcas, amém, igreja? Trazemos as nossas cicatrizes. E se eu consigo fazer uma arte dessa, igreja, com mãos humanas, de deixar algo que se quebrou, igreja, eu estou falando de uma cerâmica, de um vaso, que se parte naqueles pedacinhos pequenininhos, e só o japonês mesmo para pegar aquelas pecinhas, e ficar ali colocando aquelas pecinhas no lugar, e colocando essa resina, e restaurando aquilo, amém, igreja, nesse conceito, nessa minúcia que eles têm de fazer as coisas, amém, igreja. Agora, preparando essa mensagem para você, eu pensei nas mãos do oleiro, igreja. Se uma mão humana consegue pegar algo que está quebrado e recuperar dessa forma, quando Jeremias diz quando Deus diz para Jeremias, desce a casa do oleiro, porque eu quero falar com você, eu quero que você ouça a minha voz. E ele vai à casa do oleiro, igreja, e ele vê ali um vaso sendo restaurado, um vaso quebrado, que o Senhor começou a conformar e fazer esse vaso de novo, amém, meu querido? Amém? E assim diz o Senhor para Jeremias nessa palavra: aí assim está o meu povo, eu vou pegar o meu povo e eu posso conformar, eu posso mudar, eu posso restaurar, eu posso reconciliar o meu povo, amém, igreja? E ele diz ali: olha, a nação que eu abençoar, a nação que eu lançar uma bênção, mas se ela não ouvir a minha voz, se ela andar em pecado, se ela andar no erro, eu vou mudar aquilo que eu disse. Então eu vou vir contra aquela nação, contra aquele povo. E ele diz para Jeremias: mas Jeremias, se eu disser uma maldição contra uma nação, mas aquela nação vir a se converter, aquela nação vir a me buscar, então eu também vou me arrepender do mal que eu desejaria fazer para com aquela nação, e eu vou fazer o bem para ela, amém, igreja? Amém. O Senhor, meu irmão, tem lançado sobre nós, ministério chama, palavras de bênção, igreja, amém, meu querido? Amém. Eu convido a vocês a andarem em santidade. Esse é um caminho de santidade. A palavra para essa igreja nesta noite, a palavra dessa igreja para esse ano, o nosso acampamento está em cima de Isaías 35, que é um caminho de santidade, igreja, e só os mãos limpas e coração puro é que vão andar por esse caminho de santidade, amém, meu querido? Amém. Quais são as suas marcas, igreja? Quais são as suas decepções? Quais são as suas frustrações? Aonde quebrou, aonde separou, igreja? O que você traz na sua vida? Talvez você diga: pastor, eu já divorciei, meu casamento foi uma desgraça, e quando vem uma pessoa e eu até começo a namorar, mas quando começa a partir da palavrinha casamento, pastor, não dá certo, vive uma desgraça. Talvez você diga para mim nessa noite: pastor, eu já fui pastor de uma igreja, eu sei como é que é ser pastor de uma igreja, eu vou falar um pouquinho disso daqui para você, mas pastor, eu me decepcionei, pessoas me traíram, pessoas me
Quando eu ouço falar em ovelha, me dá calafrios. Quais são as suas marcas, igreja? Quais são as suas marcas, meu querido, que você traz nessa noite? Pastor, eu já tive uma empresa, essa empresa faliu, e quando fala em negócios, pastor, eu não sei mais o que eu faço. Fala em abrir uma empresa, fala em abrir um negócio. Quais são as suas marcas, igreja? Eu conheço pessoas que já se acidentaram de carro, que não dirigem mais carro, porque tem algumas marcas. Eu conheço pessoas que, quando falam em aconselhamento, e falam com o seu pastor, converse com ele, dá calafrio, porque já procurou pessoas e já abriu seu coração para algumas pessoas, para alguns homens de Deus, algumas mulheres de Deus, e aquilo que era confidencial caiu na boca de todo mundo e feriu você. Quais são as suas marcas? Aonde nós precisamos ser curados nessa noite? Olha aqui para mim, meu querido. Nós vamos aprender a não nos decepcionarmos mais, amém? Pastor, isso é possível? É. Porque quando é que eu e vocês nos decepcionamos, igreja? Quando é que eu e você nos decepcionamos? É quando, igreja, nós geramos expectativas em cima de alguma coisa, amém? E quando nós geramos expectativas em cima de alguma coisa, igreja, nós então formatamos algumas exigências nisso. E aí, se o marido não for aquela expectativa que você gerou a respeito do marido, deixa eu dizer um negócio para você, não vai ser. Pastor, eu pensei que eu ia me casar e ia trazer café na cama para mim todos os dias. Nós geramos expectativas em cima da nossa esposa, meu querido. Eu tinha certeza que a esposa era igual mãe, que faz de tudo para o filho, que você deixa tudo jogado na sala, ela vai lá e pega e vai, põe para lavar. Que corta a sua unha, não é quando ela está comprida do pé, você deita lá no sofá, a mamãezinha vai lá, filho, deixa eu cortar a sua unha. A maior decepção minha esposa não cortar a unha do pé. E o pior, eu não sei se você está nessa fase, igual a barriguinha está crescendo, fica mais difícil chegar lá embaixo. Aí você corre para a casa da mãe, escondidinho da esposa, para ela cortar a sua unha. Nós geramos expectativas, igreja, quando nós geramos expectativas, nos frustramos, nos machucamos. Eu tenho certeza, eu não vou pedir para você erguer sua mão, mas se eu pedir para você erguer sua mão, se você tem alguma decepção com um homem de Deus, um pastor, mais da metade da igreja, vai erguer a mão nessa noite. Talvez se eu perguntar aí comigo, você está decepcionado comigo? Talvez algumas pessoas ergam a mão nessa noite, porque você gerou expectativas, igreja. Você lançou expectativas enormes, e essa técnica que eu estou falando para você de restauração, igreja, visa nós aceitarmos as pessoas como elas são, nós aceitarmos as circunstâncias como elas são, nós abraçarmos realmente o ministério, a igreja, e entender que a família pastoral é igual a você, amém? Quais são as suas marcas que vocês trazem hoje, meu querido? Pessoas infelizes na vida, por coisas que quebraram. O Eric sempre tem uma palavra de reconciliação. Relacionamentos pais e filhos, igreja. Nós precisamos restaurar algumas coisas. Relacionamento conjugal, igreja, o Senhor quer restaurar algumas coisas nessa noite. Eu sempre falo que a igreja não tem problema, a igreja não tem problema, a adoração não é para Jesus, todo mundo recebe a palavra, tem sido bênção pregado nessa casa. Nós temos um mestre, nós temos um profeta, nós temos um evangelista que está pregando para você aqui nesta noite. As palavras têm sido tremendas, o Senhor tem operado, tem curado, mas por que nos decepcionamos tanto, pastor, e deixamos a igreja, e pulamos de igreja em igreja? Por causa de relacionamento.
não sabemos nos relacionar como a palavra do Senhor Jesus me ensina. Quantas feridas de pessoas tem aqui, porque a empresa mandou você embora, aquela empresa que você trabalhava, e você lutou tanto, e você suou tanto por aquela empresa, e você descobriu que você era só um número. Eu sou só um número. E escolheram você para mandar embora por causa do número também. Geralmente no tempo de crise é os salários mais altos que vão embora. E você se decepcionou. Quando estão entendendo a palavra dessa noite? Quantos estão conferidos aí nos ministérios? Profetas dessa casa, cadê a sua voz profética? Cadê a voz profética dessa casa? Cadê a voz do seu ministério? O Senhor quer operar nessa noite. Igreja, olha aqui para mim, o marceneiro, amém? O marceneiro Jesus Cristo está aqui nessa noite para botar ouro nas nossas machucaduras, igreja. E não é para ter vergonha da sua cicatriz, não. É igual aqueles vasos que eu mostrei para você, aonde ele quebrou, eles ressaltam, eles deixam em evidência aquela marca com uma resina e com ouro, para que as pessoas vejam, para que aquela peça seja uma peça única. Igreja, pasmem, essa peça ela é mais cara do que a peça normal, amém, meu querido? É isso que o Senhor quer fazer em nós nessa noite, vir como um bálsamo de cura sobre a nossa alma, igreja, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Talvez cicatrizes, igreja, não é para esconder, mas é para mostrar, meu querido. E quando o Senhor restaura uma cicatriz, uma machucadura, Ele coloca ali uma cicatriz, igreja, serve para que você mostre às pessoas que tem cura, igreja, amém, meu querido? Para que você seja usado por Deus. Pode ver, igreja, uma pessoa que é liberta das drogas, o que é que ela quer fazer? Trabalhar com os drogados, igreja. É o desejo do coração dele. Olha, o Senhor me curou, o Senhor me restaurou, e porque Ele me curou, me restaurou, eu posso ir e mostrar as minhas cicatrizes. Olha, eu tinha a mesma ferida que você tem, mas agora o Senhor transformou em uma cicatriz. Você está entendendo isso, igreja? Ele está aqui. O oleiro está aqui nesta noite, igreja. Deixa eu perguntar um negócio para você. É uma palavra de reconciliação, é algo que se quebra, igreja. E o marceneiro vai ali, ele pega peça por peça, ele não começa a fazer de novo, ele não começa a reconciliar, igreja, ali, a fazer de novo aquela peça, e ele consegue deixar aquela peça ainda mais bonita. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu irmão. Você está reconciliado com o seu Deus, igreja? Amém? Você ama o seu Deus? Para você entender, a palavra reconciliar, ela significa restituir a harmonia. Amém, igreja? O Senhor está restituindo a harmonia desta casa, amém, meu querido? Reconciliação significa tornar novamente amigável. Olha que lindo isso, meu querido. Mas por que eu estou falando desse mudar, dessa cicatriz, desse alterar? Porque no grego a palavra reconciliação, da mesma palavra, também significa mudar ou alterar. Quando eu pergunto para você se você está reconciliado com o Senhor, eu pergunto para você, você já mudou? Você já está alterado pelo Senhor, pelas mãos poderosas de Deus? Um vaso pronto, um vaso curado, um vaso restaurado pelo Senhor, um vaso pronto para ser usado por Ele. Amém, meu querido? Eu quero, meu irmão, trazer a figura de um homem que se reconciliou com o Senhor e foi tremendamente abençoado. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 22, e aqui a palavra começa a ficar interessante. Abra rapidinho. Hoje nós temos ceia, hoje nós temos uma visita ilustre do Danielzinho para a gente apresentar para você, amém?
Lucas 22, eu quero ler com você o 31 e 34. Olha o que diz a palavra de Deus. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você. Olha o que Jesus está falando a Simão Pedro, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: eu estou pronto para ir contigo, Jesus, para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu digo, Pedro, antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Agora abra sua Bíblia comigo, vamos lá em João 21. Depois dessa história, você sabe o que aconteceu com Pedro. Pedro negou Jesus, Pedro ficou amargurado, Pedro ficou em casa, igreja. Mas olha o que Jesus faz aqui em João 21. Quero ler com você do 15 ao 19. Deixa a palavra do Senhor tocar a sua vida. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Eu digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Amém, queridos? Guarda esses 2 textos aí, guarda no seu coração. Igreja, eu usava uma frase, eu dizia que quando o cristal ele quebra, não dá mais para recuperar. Quando a aliança da amizade ela quebra, eu dizia, não tem recuperação. Quando a confiança dos nossos filhos eles são quebrados, igreja, eu dizia, o cristal quebrou, não tem recuperação. Quando você olha para um casamento arruinado, um casamento em cabos, e o cristal do casamento quebrou, eu dizia, não tem recuperação. Mas nesta noite eu quero dizer para você, e dizer com fé, igreja, que com Jesus Cristo no nosso meio, na nossa vida, na nossa casa, existe reconciliação. O cristal ele pode ser refeito, amém, meu querido? Amém. Igreja, Jesus quando foi entregue a Pilatos, olha aqui para mim, ele estava ali mudo, ele estava ali calado, ele estava ali indo para a crucificação, estavam julgando, os judeus dizendo: ressuscita-o. A mulher de Pilatos tem um sonho e fala: olha, não toca nesse cara, não faça nada, não entre nessa briga. Então Pilatos, para tentar se livrar de Jesus, ele manda Jesus para Herodes, e a palavra diz que o governador Herodes e Pilatos, igreja, eles estavam brigados há muito tempo e houve reconciliação entre os dois, amém, meu querido? E Jesus não fez nada, só pessoa manda Jesus lá para o governador Herodes. Onde Jesus está, a igreja, existe recuperação, existe reconciliação.
Mas olha aqui para mim, igreja, olha aqui para mim, presta atenção. Pastor Luciano Subirá, eu ouvi isso dele, eu falei, Deus, isso é tremendo demais. Quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Se você pegar na tradução no hebraico da palavra, Jesus está dizendo, Pedro, tu me amas com amor ágape, com amor sacrificial, com amor agapau. Pedro, tu me amas com esse amor de entregar a sua vida por mim? E Pedro responde, Jesus, eu te amo. Mas Pedro responde num amor, igreja, pela palavrinha filéu, que é uma palavrinha do amor fraternal, que é tipo assim, olha, eu te amo, é claro que eu te amo, como eu amo a minha filha, como eu amo as ovelhas minhas. Mas Jesus volta a perguntar para Pedro, Pedro, mas tu me amas, Pedro, com amor ágape, com amor sacrificial, com amor de entregar a sua vida para mim? E Pedro diz para Jesus, Jesus, eu amo. Mas ele diz, Jesus, eu amo no filéu. Eu amo no amor superficial, eu amo no amor que eu não entregaria a minha vida para você. E aí na terceira vez, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, é esse amor mesmo que você me ama? É esse filéu aí, você me ama dessa forma? E Pedro diz, Jesus, é dessa forma. E é interessante, igreja, que no texto que nós lemos anteriormente, eles estão ali na ceia, Jesus diz para eles, olha, o diabo está vindo, o diabo pediu para peneirar vocês, e eu estou intercedendo por vocês. Pedro, quando você se converter a mim, Pedro, fortaleça os seus irmãos, Pedro. E eles falam do traidor, e ali Pedro diz para eles, Jesus, eu te amo com amor ágape, eu te amo com amor sacrificial, eu te amo a ponto de ir para a cadeia contigo, eu te amo a ponto de entregar a minha vida e ir à morte com você. E Jesus disse para ele, Pedro, antes que o cara cante hoje, cara, você vai me negar 3 vezes. Olha aqui para mim, você está entendendo isso, Deus? Você ama o Senhor, meu querido. Para amar ao Senhor, nós precisamos que Ele nos mostre quem nós somos. Tem que ser além de palavras. Você ama o Senhor? Você ama o noivo? O apóstolo Paulo, ele deixa gravado na palavra de Deus para mim que aquele que não ama o Senhor, ele é anátema. Aquele que não ama ao Senhor, ele é maldito. Qual é o nível do amor que você tem pelo Senhor? E é interessante porque Pedro achava que ele amava o Senhor a ponto de deixar tudo para servir Jesus, deixar tudo para fazer a obra, de morrer para o Senhor, e ele nega Jesus. E aí Jesus, quando pergunta para ele, perdão, é mais profundo, você entende, igreja? Porque Jesus está perguntando para ele, Pedro, lembra que você falou para mim que você me ama no amor sacrificial? E Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me ama desse amor sacrificial? Ele está respondendo, Jesus, eu descobri, eu te amo no amor superficial. Mas não importa, veja o nível do seu amor. Olha aqui para mim, quero dizer para você uma coisa: o seu amor pelo Senhor Jesus, ele vai aumentar, igreja. Você pode dar um amém? Amém. Porque o amor, quando nós amamos ao Senhor Jesus, esse amor, igreja, ele só aumenta, igreja. Eu não entendo, ou você entende quando eu digo o primeiro amor? Você vai dizer, pastor, foi quando eu me converti, pastor, foi quando eu aceitei Jesus naquela mensagem, naquele acampamento, pastor, foi quando eu decidi descer a água do batismo. Eu sei o que é o primeiro amor, pastor, foi naquele acampamento que o homem colocou a mão sobre a minha cabeça, eu recebi o dom de línguas, o Espírito Santo. Eu não entendo quando eu ouço algumas coisas no meio nosso, no meio cristão, de pessoas que já vibraram com o Senhor, que estão mornos, estão dizendo que eu preciso voltar ao primeiro amor. Porque o amor da palavra de Deus, que o Senhor nos ensina, igreja, o amor que Ele tem para a minha vida e para a sua vida, 2 Coríntios já reflete isso para mim, já fala isso para mim, tudo creio.
espera, por isso não se decepciona, tudo suporta, igreja. Você está entendendo isso? Amém? Mas esse amor, ele aumenta no nosso coração cada dia dele. Eu estou tão vibrante com a obra do Senhor, igreja. Estou tão vibrante com isso daqui. Nós trabalhamos quinta, sexta, ontem, o dia inteiro para deixar tudo pronto, para estarmos aqui. Aí nós estamos lutando com o som aqui, né, Deus, para acertar, para um ambiente novo. Amém? Eu não sei como você recebeu o som aí, mas nós vamos melhorar. Nós estamos vibrantes com a obra de Deus. Eu tenho visto algumas pessoas aqui, amém, sendo restauradas, reconciliadas, transformadas, igreja curadas, falando, pastor, olha aqui, eu tinha uma cicatriz, mas o Senhor curou a minha cicatriz, e hoje eu amo mais o Senhor do que eu amava, e esse amor vai aumentando na nossa vida. Sabe por quê, igreja? Ele nos amou primeiro, igreja. Quando Jesus ressuscita, desceu do coração de Pedro. Pedro nega Jesus, Pedro chora lá amargamente, igreja, mas quando ele ressuscita, a primeira coisa que Jesus fala para as mulheres: olha, vão, diga aos discípulos e a Pedro, eu ressuscitei. Olha o cuidado de Deus com Pedro, olha o cuidado de Deus para com a minha vida, para com a sua vida, igreja. Você está entendendo isso, não? O amor do Senhor, ele está aumentando. O próprio Jesus disse para Pedro: Pedro, isso é verdade que você está falando. Você hoje descobriu a profundidade do seu amor. Você não morreria por mim. Eu morri por você. Mas ele disse para Pedro: olha, mas quando você era mais jovem, Pedro, você fazia o que você queria, você ia aonde você queria, você colocava a roupa que você queria, ou seja, você fazia o que você queria. Mas vai chegar um dia, Pedro, e você vai me amar tanto que outras pessoas vão colocar uma roupa em você, e elas vão levar você a um lugar onde você não quer ir. E a Bíblia deixa entre parênteses e fala que Pedro, Jesus está falando da morte que Pedro iria sofrer pelo mestre, amém, igreja? E aí você vê o amor de Pedro para o Senhor em sua caminhada cristã crescer, igreja, amém? E Pedro chega, meu irmão, nesse ápice, e a história diz que Pedro foi crucificado de ponta cabeça, igreja. Ele dizia: olha, vocês podem me crucificar, vocês podem me insultar. Ele tinha por honra ser insultado pelos homens quando ele falava de Jesus Cristo. Quando os homens chegaram para ele e falaram: Pedro, você não vai pregar essa mensagem mais. Quando soltaram ele de uma das prisões, falaram: não pregue mais Jesus. E ele diz: olha, importa a mim agradar a Deus e não aos homens. E Pedro continua pregando a palavra de Deus. E quando ele vai para a cruz, veja, ele não foi forçado, não. Ele entrega a sua vida. Homens vão pegar na sua mão. Jesus está falando: você vai se entregar. Eles vão pôr uma roupa que você não queria vestir, mas você vai vestir. Eles vão levar você para uma cruz onde você não queria ir, mas você vai por amor a mim. Está entendendo isso nessa noite, igreja? Você está entendendo o trabalho de Deus na nossa vida? Um amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, igreja. Um amor que o apóstolo João fala para que não amemos só de palavras ao Senhor. E aí o Senhor, depois de todas as perguntas, veio uma frase do Senhor Jesus, e aí eu quero dar 3 lições para nós. Apacenta as minhas ovelhas, cuide dos meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas.
apacentar as minhas ovelhas, igreja. Olha aqui para mim, primeira lição, fala de serviço, meu Deus. Fala de servir, de apacentar, de dar trabalho, igreja. Olha aqui para mim. Temos alguns pastores aqui. É fácil ser pastor? Brasilina, é fácil ser pastor, Brasilina? Dá trabalho ou não? Hã? Dá trabalho ou não, hein? O Batiello dá trabalho ou não? O Batiello, nós consagramos ele no ano passado, ele foi pastor. Nunca enfrentei tantas lutas na minha vida pessoal, na minha casa, depois que eu fui consagrado pastor. Ser pastor de igreja dá trabalho, amém? Apacentar, fala de trabalho, igreja. E aí, nessa tradução que eu li para vocês, o Senhor fala: cuide dos meus cordeiros, né? E como dá trabalho, né? Cuidar dos cordeiros, cadê os cordeiros? Apacentar, fala de trabalho, igreja. Cuide das minhas ovelhas. Meu querido, olha aqui para mim. Talvez você diga: pastor, mas isso é para pastor. Apacentar ovelha, cuidar das pessoas é para pastor, igreja. Eu quero dizer para você que não. Quando você ama o Senhor Jesus traz uma resposta para mim e para você. Ele diz: apacente as minhas ovelhas. Quando você é um sacerdote do lar, olha aqui para mim, você é pastor da sua casa. Meu irmão, apacenta a sua casa, igreja. Apacenta as suas ovelhas. Quando você é uma mulher de Deus e dentro da sua casa, igreja, você é como se fosse uma pastora para cuidar do seu marido e para cuidar dos seus filhos. Apacenta as minhas ovelhas. Amém? Amém. Meu querido, eu repeti isso daqui por um ano incessantemente. O amor de um para com o outro é o que encobre uma multidão de pecados. Amém, meu querido? A gente ouve muito por aí: o amor encobre uma multidão de pecados. Não. É o amor de um para com o outro, Deus. É o amor que você tem por essa pessoa que está aí do teu lado. Não tem uma multidão aqui de gente, mas tem uma multidão de pecados aqui. Eu posso ter certeza disso. Vai começar em mim. Mas o nosso amor, ele encobre uma multidão de pecados. Apacentar diz respeito ao trabalho, Deus. Mas, igreja, o trabalho em si, ele não revela o amor, amém? Guarda essa frase. O trabalho em si, ele não revela o amor ao Senhor, mas onde existe o amor, o trabalho ele flui, igreja. Amém? É algo natural na nossa vida. E eu quero que você entenda esse amor do Senhor, essa restauração, que tem que aumentar na minha vida e na sua vida. E olha aqui para mim, olha aqui para mim. Repete comigo agora o que eu vou dizer para você. Repete comigo. Eu vou receber o meu Espírito, o que o meu pastor irá falar. Amém? Porque se você receber na carne, domingo que vem você não volta para a igreja. Se você receber no seu espírito, domingo que vem você vem amando mais ao Senhor Jesus. Amém? Vai receber no espírito. Eu quero que você entenda esse amor que tem que aumentar na nossa vida. Quando nós começamos, igreja, a caminhar com o Senhor, olha aqui para mim. É a dúvida pegando um corpo, pessoal. Quando a gente aceita o Senhor Jesus e a gente começa a participar de uma comunidade cristã, o amor do Senhor na caminhada cristã ele vai aumentando. E quando eu falo de
Apacentar as ovelhas, igreja, ela requer trabalhos. Eu quero dizer para você aqui, para você entender esse amor. E talvez você esteja nesse primeiro amor, nesse vir à igreja, nesse aceitar Jesus. E um exemplo disso é o que nós vivemos aqui esse final de semana, igreja. Todos nós sabíamos do trabalho que nós teríamos aqui na obra do Senhor Jesus esses dias. Amém? Todos nós recebemos notícias do WhatsApp: olha, vamos mudar, olha, nós vamos precisar de pessoas para limpar a igreja, para carregar coisas, para preparar o palco. Todos receberam isso. E aí algumas pessoas, tem aquelas pessoas que elas estão nesse comecinho de amor. Então ela ainda não se envolveu com a obra do Senhor, ela não entendeu ainda aquilo que o Senhor quer gerar em nós, aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Amém? Mas ama. Se eu perguntar para você, você ama o Senhor Jesus? Você vai dizer: eu amo. Mas a que nível você ama? A que profundidade? E aí você começa a caminhar um pouquinho mais com o Senhor Jesus, e aí você começa a se envolver mais com a obra do Senhor. E tem dois tipos de pessoas que vêm ajudar nos compromissos que nós temos com o Senhor. Aquela pessoa que vem porque ela diz: não, eu tenho que ir, afinal eu sou da igreja, afinal eu sou da liderança da igreja, então eu tenho que ir. Então ela vem e ela faz obrigação. Bem, mas tem aquelas pessoas que elas entenderam um pouquinho mais a profundidade, saíram desse amor do Senhor no superficial e estão vivendo o amor ágape, dizendo: olha, eu me entrego ao Senhor Jesus, custe o que está aí. Eles vêm, eles fazem, eles passam madrugadas na igreja e não pesa nada para a vida deles. Eles fazem com um amor imenso no seu coração. Mas se eu perguntar para todos vocês, se você ama ao Senhor, todos aqui vão dizer: eu amo ao Senhor Jesus. Eu vou trabalhar na obra do Senhor. Meu querido, talvez o seu ministério seja um pesar na sua vida. Olha aqui para mim. Talvez você está desistindo do seu chamado, igreja, porque virou um peso. Mas se eu perguntar para você: você ama o Senhor Jesus? Você vai dizer: eu amo. E como que está a tua vida espiritual? Estou fazendo por obrigação, pastor. Está difícil, estou cansado. Ou talvez você diga: pastor, estou num nível de amor com o Senhor que não importa mais nada. O meu prazer é estar na casa de Deus, o meu prazer é louvar ao Senhor, o meu prazer é estar na casa do Senhor, é deixar a casa do Senhor bonita. Eu não estou dizendo que aqueles que não vieram não amam o Senhor, mas qual a profundidade do amor ao Senhor? Você está entendendo isso, Luiz? Mas você está recebendo do seu Espírito. Amém? Tem que receber do Espírito. O pastor não está julgando ninguém, porque se eu conversar com cada um de vocês, você vai dizer para mim: pastor, eu amo o Senhor. Não trabalhamos com reconhecimento. O reconhecimento, ele é bom. O reconhecimento serve para o nosso trabalho lá na fábrica, lá na casa. Minha mulher me reconhece, né? Minha mulher isso. Mas não trabalhamos por reconhecimento. E qual é o problema do reconhecimento? Se você não fica sendo bajulado, igreja: olha o que o irmão fez, olha aquilo, olha aquilo, não tiver toda hora tem que ficar massageando o seu ego, igreja, você para de trabalhar também. Qual é o nível do nosso amor? Até onde você está disposto a ir? Até onde você está disposto a trabalhar na obra do Senhor? É o único trabalho que não é em vão. É o único trabalho que nós ajuntamos tesouros no céu e não nessa terra. Apacentar, a segunda lição que eu quero tirar desse texto: apacentar, a igreja fala de amor. Há uma grande comissão. A igreja, o Senhor Jesus comissionou a igreja a dar frutos, meu querido. O apóstolo, o discípulo, o servo, ele é reconhecido à medida que ele começa a dar frutos para o Senhor. E essa
Isso é o nível do amor, porque quando a gente está no nível do amor, sem intimidade, nós não trabalhamos muito, não queremos muito envolvimento, e nós assim olhamos algumas pessoas que nós amamos na nossa casa, na nossa família, que estão indo para o inferno, mas a gente diz, eu estou indo para o céu, ele está indo para o inferno, azar dele. Mas quando nós nos aprofundamos no amor do Senhor, na intimidade, nós falamos, Senhor, deixa eu sondar seu coração. E só existe um coração, um clamor no coração de Deus, almas, vidas. E quando você está nesse amor, igreja, o seu desejo é falar de Jesus às pessoas, o seu desejo é salvar a sua mãe que está indo para o inferno, porque ela frequenta uma macumbaria. O seu desejo, igreja, é salvar o mendigo que está ali na rua, ou pelo menos dividir o seu almoço com ele. O seu desejo, igreja, é falar de Jesus para todo mundo, igreja. Quando você se aprofunda no amor ágape, no amor sacrificial, eu amo o Senhor Jesus, eu tenho intimidade. Que desfrute, igreja, a arte de abraçar a imperfeição. Abraçar a imperfeição. Abraçar aquela vida que você tem dentro da igreja, você diz, ela veio do mundo. Abraçar o seu marido, que você está dizendo, não aguento mais. Abraçar a imperfeição, se reconciliar, se reconstruir em Deus, amém, meu querido. Todos amamos ao Senhor, mas qual o nível de amor é esse? O quanto você está disposto a ir para o Senhor? Apacentar, irmãos, fala de dividir o que temos, irmãos. Apacentar fala de dividir aquilo que nós temos. A bênção do Senhor na nossa vida, irmãos. Os recursos do trabalho. Para o cristão é o Senhor quem traz e quem dá, irmãos. E a maneira como nós ganhamos o nosso dinheiro, você sempre ouviu isso de mim, a maneira como nós ganhamos tem que ser de uma forma honesta. A maneira como nós gastamos, igreja, tem que ser em oração. A maneira como nós ofertamos e dizimamos é uma questão espiritual para todo aquele que é cristão, igreja. Qual é o nível do nosso amor? Igreja, olha aqui para mim. Você acha que Deus precisa do meu dinheiro, do seu dinheiro? O dono de toda a prata, de todo o ouro? O que o Senhor faz quando você traz o seu dízimo, a sua oferta ao altar? Ele está dizendo para mim, para você, Pedro, tu me amas. Ele está vendo o meu coração, o seu coração, na obra dele. Você está entendendo isso? E tem aqueles que eu vou lá na comunidade, mas não abençoam em nada. Tem aqueles que dão o dízimo, mas eu sou da liderança, eu sou do grupo de louvor, eu tenho que dar e dar por obrigação. Eu quero dizer para você, continue dando, esse amor não para. Mas tem aqueles corações de Deus. Quando você precisa prosperar, é para a obra, é para mandar missionário para a África.
A igreja tem que se envolver em missões, meu querido. Nós estamos em um nível de amor que a igreja, eu vou falar para vocês, ela traz o dízimo, os 10%, e ó, deu para salvar o dízimo, pastor. A igreja não oferta. A igreja não oferta em missões. A igreja ofertar é um ato de adoração, meu querido. Eu acho que nós não devemos vir a um culto, igreja, sem pelo menos por R$20, igreja, no envelope escrever lá missões, porque eu estou ouvindo o clamor, o coração do meu Deus, porque eu estou ouvindo, as trombetas estão quase soando, porque eu estou ouvindo, sentindo o perfume de Cristo, meu irmão, chegando. A igreja tem que fazer mais. A igreja brasileira está doente, com seus tijolos e com seus terrenos. E o nosso coração não está em dinheiro. Eu e meu irmão, e pessoa dessa liderança, somos homens e mulheres bem-sucedidos aí fora. Não estamos nisso por dinheiro. Mas Deus está sondando o seu coração, para que a gente possa fazer a obra do Senhor. Pedro, tu me amas. A morada, o novo. Deus vai pegar você hoje. Ele diz: Pedrão, não se preocupe, é esse amor que você tem para me dar, é esse amor. Eu não morro por você, Jesus. Esse conforto do coração, eu já passei por todo esse processo, Jesus. Eu já me converti, eu já fui à igreja por ir, mais soltado do que ir. Aí quando o Senhor começou a me chamar, eu falava não para Ele, mas eu fazia, e daí eu fazia por obrigação. Aí o nosso irmão vai aumentando a igreja, aí tem hora que tome tudo, Senhor, é tudo teu, a minha vida é sua, porque o Senhor cuida de mim. E o Senhor está cuidando de você, meu Deus. Você não escapa mais dos braços do Senhor. Você pode até pensar em escapar, igreja, mas você está em laços de amor. Eu já contei isso aqui do pastor que desistiu de tudo, desistiu da igreja. Eu ouvi esse testemunho, nem lembro onde. E esse pastor perdeu a família. E ele foi acabar a igreja numa casa de mulheres, de primas, você sabe o que eu estou falando. E ele dizia: Deus, eu não quero mais. E ele olhava lá uma mulher fazendo striptease, a mulher dançava, olhava para ele na mesa, e ela olhava para ele, e ela lá dançando, e daí chegou um momento, acabou o show dela, ela desceu, ela pôs lá uma roupa, ela foi à mesa daquele pastor, e ela começou a chorar. E ela disse: pastor, eu não acredito que você está aqui por causa da minha vida. Mal sabia ela que ele estava desistindo de tudo. Daí o Espírito Santo falou para ele: cara, nem para ir para o mundo, nem para deixar o projeto, nem para desconverter, você presta mais, igreja. Você está marcado.
entende isso, gente? O Senhor quer fazer uma restauração aqui nessa noite. Reconciliar. Você conhece a parábola do samaritano? Um homem então é assaltado numa estrada, ele é espancado, ele fica ali, a palavra de Deus diz que quase morto. E diz que as pessoas começam a passar ali, passa o profeta, e vê o cara lá e passa de longe, dá a volta, e vem os levitas, e olha ali para o camarada e ele passa de longe, dá a volta. Aí vem o samaritano. E Jesus usa a figura do samaritano, porque o samaritano e o povo de Israel não se ficavam juntos. O hebreu, ele odiava os samaritanos. E Jesus diz: olha, passa um samaritano. Vê o cara lá deitado, caído, machucado, o samaritano vai lá, ajuda o cara a se levantar, coloca ele no cavalinho dele, leva ele até uma hospedaria, cuida dele. Quando ele vai embora, ele deixa algumas moedas para o hospedeiro ali, para o dono da hospedaria, e fala: olha, aqui já paga alguns dias dele, e se ele gastar mais, se precisar de mais, na próxima vez que eu vir, eu pago a dívida dele, mas cuida dele. O samaritano é Jesus Cristo, Deus. A hospedaria é a igreja. O hospedeiro é o Espírito Santo que está trabalhando no nosso coração agora. A dívida que era contra a minha vida e a sua vida já foi paga pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dar uma glória a Deus, um aleluia, Deus. Eu acredito nesse Deus. Eu acredito na igreja. Eu amo tanto a igreja. Não o ministério chama a igreja do Senhor Jesus. É algo tão lindo, gente, que só um Deus Todo-Poderoso pode deixar com que algo passe pelo tempo, igreja. Vença o tempo. Pense em nomes de homens famosos, igreja. As nossas crianças não vão nem saber quem foi Hitler, porque morreu, acabou. Algo que passou pelos séculos dos séculos, igreja. Eu creio na igreja terapêutica. Eu creio na igreja que cura. Eu acredito nisso. Quando nós começamos, eu e Eric tem algumas visões. Olha, Tati, vamos alugar um lugar assim. Não vamos escrever igreja lá na frente. As pessoas não vão à igreja, as pessoas estão cansadas de ouvir de igreja. A igreja está lá fora, mal vista. Pastor, então nem se fala. Vamos fazer algo diferente, né? Não um cara de igreja, hoje o nosso coração é outro, não. Vamos escrever lá fora, bem grande: olha, aqui é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque quando as pessoas precisarem de luz, igreja, elas irão buscar na casa de Deus, amém, meu querido? Aonde existe luz, aonde ainda existe luz. Eu creio nesse ato. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui. Hospedaria.
enfermeiro, hospital, vem tudo na mesma palavra. A igreja é um lugar de reconciliação. A igreja é um lugar de cura. A igreja é um lugar de a gente abrir as nossas feridas para o Senhor. Eu posso ouvir você, igreja. E minha esposa é psicóloga, e o ato de você falar da sua dor, quando você consegue transformar a sua dor que está aqui dentro em palavras, a cura acontece. A arte do aconselhamento não é dar conselho, igreja. É não dar conselho. É fazer boas perguntas, para que a pessoa ache a resposta dentro. Qual é a sua dor? Você tem dor aí que você não consegue transformar em palavras. Você tem dor que você não consegue pôr para fora. Tem um trabalho, igreja, de um casal lá da MC. E coincidentemente o Senhor nos uniu. E eles descobriram depois. E depois eles foram curados, os dois, o homem e a mulher. Eles tinham sido abusados sexualmente quando eles eram crianças. A igreja os curou. E eles têm um ministério infantil. E eles são de escola em escola. Estou aqui com as brincadeiras, com os fantoches. Olha aqui para mim. E eles vão entrando devagarzinho no assunto. E o testemunho deles, a igreja é muito triste. Quando ele pede para as crianças fechar os olhos, crianças, 5, 6, umas classes adolescentes, e eles falam assim: você que já foi abusado sexualmente, ninguém está vendo, levante a sua mão. Aí 50% das crianças levantam as suas mãos. E eles conseguem cuidar dessas crianças, porque eles estão mostrando a cicatriz deles. Ficou mais bonito. Aquelas crianças que estão dizendo: olha, não tem jeito para mim. Eles chegam lá, eles não têm sim, sabe por quê? Olha a minha cicatriz, eu fiquei ainda mais bonito depois que Jesus me curou. Qual é a nossa cicatriz, igreja? O que você está guardando dentro do peito? O que a tua alma está gritando? Existe cura, existe remédio. Quando a gente fala de amor, é abraçar a imperfeição. Eu sou imperfeito, igreja. Como eu preciso do seu abraço. As ovelhas igual Miqueias mandou para mim uma oração. Ele estava na casa dele essa semana, e só pela oração que ele gravou, o ambiente estava cheio de glória. Ouvindo uma musiquinha de fundo e orando, ele falou: pastor, o Espírito Santo mandou eu abraçar você. E ali ele fez uma oração.
importância da sua vida para ela, volte para você. Espírito Santo,
sozinho, não sai do seu lugar e abraça. Se você quiser subir aqui em cima, abraçar o pessoal do louvor, as esposas, os esposos, os filhos. Teus pensamentos, Senhor, teus pensamentos me definem. Tudo para mim, essa minha realidade. Dê um abraço nessa pessoa. Seja nervoso. Teus pensamentos me definem. Tudo para mim, essa minha Tu és Jesus. Pode abraçar, pode abraçar. liberou você, sai do seu lugar. De uma forma ordenada, devagarzinho, vem aqui, pegue do pão, pegue do cálice, volta para o seu lugar e segura ele aí, para que a gente coma junto, amém? Para que a gente participe junto, conforme diz a palavra do Senhor. Você vai ver aqui um derramadinho, as crianças dançando aqui, bate, derruba.
mas a casa é dele. As crianças também entregam um louvor para Deus. Pega os elementos da ceia e volta no seu lugar para que a gente possa comer junto e ser curado junto.